Rogério, Oi? você viu a Melissa? Não vi a Melissa. Estava com você? Ela estava comigo, mas de repente ela sumiu. Achei que ela tinha vindo atrás de você. Não. Juntas pra gente começar a gravar o Ministério Infantil, o culto. Não chegou aqui, não. Melissa? Eu Melissa? tô aqui. Aqui onde? Olhe pra esquerda. Melissa? Eu estou aqui. Aqui onde? Aqui, ó. Oi, senta aqui, vamos falar um pouquinho com as crianças no Ministério Infantil. Nossa, que susto! Onde você estava esse tempo todo? Ali atrás. Escondida. Você sabia que isso me lembra uma vez que Jesus ficou perdido? Ficou perdido. Já pensou? Jesus perdido? Onde que a gente vê isso, tio Rogério? E Lucas? Em Lucas? Isso. Então vamos ver essa história hoje no nosso culto. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está em casa nos assistindo, participando de mais um culto online. Na verdade, uma ministração sobre a vida de Jesus. Tudo bem, Rogério, Melissa? Tudo ótimo, graças Tudo a de Deus. boa. Tá de boa? E você, tá de boa em casa também? Eu espero que vocês estejam todos bem, fazendo as tarefas, orando bastante, assistindo aos cultos que nós temos postado, não só o do Ministério Infantil, mas também que o pastor tem colocado nas lives, e aprendendo um pouco mais sobre Jesus, não só conosco, mas buscando a palavra. Vamos orar então para começarmos o culto hoje, Rogério? Vamos sim. Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade para estar levando essa palavra às crianças, Pai. Que elas possam ser alimentadas através do seu Espírito, da sua direção. Que cada criança, Senhor Deus, possa ser tocada, possa ser ungida, Senhor Deus, através do seu Espírito, Pai. A ti te louvamos e te damos graça, que nós possamos ser instrumento nas suas mãos, Pai, para cada criança, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí, tio Rogério, você lembra que nós conversamos e ensinamos as crianças semana passada? Eu lembro O que foi? sobre o Jesus. Quem Sobre- é Jesus? Quem é Jesus? Você lembra, Melissa? E quem é Jesus? Quem é Jesus, Melissa? Jesus é o Filho de Deus. Ele é filho de Deus, isso filho de mesmo. Deus. Mas o que exatamente a gente ensinou para as crianças no culto passado? Foi sobre genealogia. Nós ensinamos que Jesus tem um pai terreno e uma mãe terrena, que se chama... José e Maria. Exato. Ele não veio já na forma adulta, ele veio na forma de criança, na barriga da Maria. Inclusive, onde que ele nasceu? A Bíblia fala onde Jesus nasceu? Fala, lógico que fala. Onde Jesus nasceu? Nasceu em Belém. Belém. Belém lembra o nome daquela cidade aqui no Brasil? Não. Não? Não nasceu no Brasil. Não nasceu no Brasil? Onde que ele nasceu, tio Rogério? Jesus ele nasceu em Belém, a cidade de Davi. Historicamente falando, ele nasceu lá, Belém, no Oriente Médio, onde é hoje. Mas assim, Jesus, ele é como é que se diz a palavra? Um conhecedor de lá, né? Ele veio de lá. Então, Jesus nasceu na cidade de Belém, da Judéia, que fica no Oriente Médio hoje, não é isso? Isso mesmo. E quando ele nasceu, foi em dezembro mesmo? Foi no Natal? Ninguém sabe a data exata, né? Mas não foi em dezembro. E nem tem Papai Noel no meio. Não tem papel no meio. Não tem, Não né? tem, não Não tem. tem Papai Noel. Então, Jesus, na última aula, ele estava ainda na barriga da Maria, mas agora ele nasce em Belém da Judéia, o que é uma promessa que está nas Escrituras, que o Filho de Deus viria da cidade de Belém, da descendência de Davi. Descendência de Davi porque é da tribo de Judá. Judá. Muito bem. Isso tudo nós vimos no último culto. Mas assim como a Melissa estava escondida agora, houve uma vez em que Jesus também ficou perdido. Ele ficou perdido. Na verdade, eu acho que ele não ficou perdido, né? Mas Não? a história, eu acho que não, hein? Não ficou Não, perdido? eu acho que não. Então vamos... Quem queria ficar lá? Ele bem queria ficar lá? Então, a gente vai ter que ler a Bíblia para descobrir se ele estava perdido
ou se ele bem queria ficar lá onde estava. Então nós vamos pedir para você aí em casa, pega sua Bíblia e vai lá no Evangelho de Lucas. Qual que é o Evangelho de Lucas? Melissa, você lembra do Novo Testamento? Quais são os 4 evangelhos? Fala pra gente. Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, isso mesmo. Você vai no terceiro evangelho. Mateus, Marcos, Lucas. Isso que nós vamos contar hoje, criança, só tem no livro de Lucas. Na verdade, a Bíblia, ela não conta sobre toda a infância de Jesus, mas ela nos dá alguns relatos. E a maior parte dessas histórias, quando Jesus era criança, está no livro de Lucas. Então, vamos lá. Lucas, capítulo 2. Ele fala sobre o nascimento de Jesus. Ele fala sobre a profetisa Ana, que ficava na porta do templo, se dedicando a orações e jejuns. Fala sobre os reis magos que foram visitar Jesus, porque foram direcionados pela estrela que ficou piscando, mostrando o caminho do Filho de Deus. Mas essa é uma outra história. Hoje nós vamos falar do dia em que José e Maria perdeu Jesus. A partir do versículo 32, tio Rogério? 39. Então, capítulo 2, versículo 39. Eu vou ler para vocês e depois a gente vai contando o que foi acontecendo. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino, Jesus, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam de Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram à festa, conforme o costume. Eu vou parar aqui e vou te ensinar uma coisa. Toda vez que você lê a Bíblia, você nunca vai ver a Bíblia dizendo que nós descemos de Jerusalém. Ninguém desce de Jerusalém. Nós só subimos de Jerusalém. A Jerusalém. Terminada a festa, a da Páscoa, sem o coelhinho, terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. E agora? Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os seus parentes, os seus conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E depois de 3 dias Jesus ficou longe do pai e da mãe. Encontraram ele no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. A sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Então Jesus perguntou: Por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. E então Jesus foi com eles para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Nós lemos do versículo 39 até o versículo 52. Tio Rogério, fala pra mim, você já perdeu a Melissa alguma vez? Não, Gente, ele nunca perdeu a Melissa. nunca perdi. Nunca perdeu. Mas se você em casa já se perdeu alguma vez? Eu espero que não, que ninguém esteja perdido aí em casa. Pelo contrário, bem. esteja achado, né? Então, tio Rogério, fala pra mim. Como
reagiu quando... Você acredita que ele reagiu quando perdeu Jesus? Eu fico imaginando o coração dele, né? Imagina só ele tentar explicar para Deus que ele perdeu o filho dele. E aí, Que hora Deus? numa situação dessa? Eu acho que o desespero foi bem grande, né? Mas imagina só, eles já tinham andado um dia inteiro. E não dava pra ir de carro, né? Como é que Não. eles se locomoviam nessa época? Nessa época eles andavam bastante e a carroça, né? A cavalo, E a pé. a pé, com camelos muito. também, né? Isso mesmo. Não dava pra mandar um WhatsApp. Gente, Muito menos não um dá. e-mail, né? Pedir ajuda do Facebook, telefonar, é difícil isso. Nem chamar um Uber. Nem chamar Uber, não tinha como. E agora, como é que faz? Por que vocês acham que Jesus permaneceu em Jerusalém? Eu acho que o chamado dele já tinha começado. É por isso que ele quis ficar em Jerusalém. Porque onde é que ele foi encontrado? A palavra de Deus fala que ele foi encontrado dentro do templo, junto com os mestres da lei. Que mestres da lei? Mestres da lei. Hoje a gente conhece os mestres da lei como os nossos pastores, nossos presbíteros, aqueles que conhecem muito a palavra e são ungidos por Deus e são bem conhecedores da época, né? Que a gente chamavam de escriba. Hoje a gente chama eles de pastores, né? Então, os mestres da lei estavam escutando uma criança dentro do templo, mas era normal escutar criança no templo? Não, porque eles acharam graça nele, né? E ele chegou uma hora que até eles ficavam admirados com o conhecimento e a sabedoria que estava sobre a vida dele na época, né? Aos 12 anos, para o judeu, eles já começavam a aprender muito da Torá. Muito, muito mesmo. Torá? Que nome estranho. Você sabe o que é Torá, filha? Não sabe? Não. Tio, explica aí pra nós o que é Como Torá. você não sabe o que é Torá? Melissa, se explica aí. Como que É a é Bíblia. isso? Aham, só que com outro nome. Os 10 mandamentos? Tem também lá dentro. Mas explica pra gente, A Rogério. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. E quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Só que lá na escolinha bíblica a gente ensinou com outro nome. Você lembra? Pentateuco. Pentateuco. Isso mesmo. Então, porque os judeus, na época, eles já... eu não sei realmente o significado da palavra Torá, mas é uma boa oportunidade para vocês pesquisarem. Mas assim, porque engloba muito a questão da criação e do surgimento da palavra de Deus, né? Os 5 primeiros, né? Que foi escrito por Moisés. Então Jesus estava lá no templo, falando de Deus, e os mestres da lei estavam escutando. Sabe isso que me leva a pensar e a entender? Que não é o seu tamanho que vai determinar se você pode ou não falar acerca de Deus. Você pode falar de Deus onde você está inserido, na escola, no meio da sua família, com seus colegas. E isso me mostra também que é uma maneira de Deus mostrar que a criança, ela também tem oportunidades de evangelizar e de cumprir a palavra de Deus. Sabe o que eu achei interessante? No versículo 49, está escrito assim, que Jesus disse que estava na casa do seu Pai. É a primeira vez nos evangelhos que Jesus se identifica como filho de Deus. E para os judeus, ser filho de Deus era uma blasfêmia. O que é blasfêmia, tio Rogério? Blasfêmia é quando você usa o nome de Deus em vão. Então seria uma espécie de pecado. Pecado. Para Entendi. os judeus, sim. Que eles não se achavam dignos de ser filho de Deus na época. Então, se falasse que era filho, Não ia dar muito Não ia bom. bom, não. Não deu, né? Não deu Essa é nas outras aulas. nas outras aulas, essa é Nas uma outra outras parte. Aqui também fala que Jesus estava indo cumprir um compromisso
que todos os judeus faziam. Na verdade, assim, os judeus iam em 3 festas, não era isso? Para Jerusalém. A Páscoa, a festa das cabanas e a festa das colheitas. Mas havia toda aquela região em Jerusalém, na Judeia, na Galiléia, não era todo mundo que conseguia ir, mas pelo menos na festa da Páscoa, que era a mais importante, eles iam. Lembrando que a Páscoa não tem a ver com coelhinho. A Páscoa tem a ver com o quê? O sacrifício de Cristo. Só que aqui ainda não aconteceu. A Páscoa em questão era qual? A Páscoa, na época, foi quando Deus pediu para Moisés passar sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Então ficou uma data marcada porque é o primogênito, né? Então por isso que é a Páscoa. Isso remete muito... As 10 pragas, né, tio Rogério? Justamente. Então a Páscoa, nesse contexto, eles celebravam a libertação do cativeiro, que era o Egito. Então, os judeus, eles gostam muito de celebrar a memória, né? De Deus. Muito mesmo. Entendi. Interessante. Muito interessante. Porque como é que ele estava indo na Páscoa? Se ele ainda não morreu? Não é verdade? Ainda bem que você ensinou pra gente, tio Rogério. Outra coisa que eu acho interessante aqui é que ele está escrito assim, ó. Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava sendo obediente a eles. Inclusive, agora eu vou fazer algumas perguntas para a Melissa para a gente continuar aqui. Melissa, você é obediente aos seus pais? Mais ou menos. Você escova o dente e lava o rosto quando a mãe manda? Às vezes, quando eu tô assim que fazer. A internet inteira tá vendo que você não lava o rosto, não escova o dente, filha. Sério? Eu lavo o rosto. Então, Escovo os dentes. glória a Deus que ela faz isso. E você, Rogério, era obediente aos seus pais? Eu sou obediente à minha mamãe. Agora. Agora. Tô falando quando você era criança. Não, eu era bem arteiro. Era arteiro? Eu sempre fui, assim, muito obediente. Mais ou menos, né? Todo mundo tem um pouquinho de desobediência, mas não pode, sabe por quê? Você sabia que é pecado? Eu sabia. Você sabia que é pecado ser desobediente? Sabia? Sabia. E sabia que é um pecado muito sério? Sabia. É? Então, tio Rogério, vamos ler aonde que está dizendo que ser desobediente é pecado na Bíblia? Vamos lá. Inclusive é um pecado, assim, muito sério. Não é pecadinho, pecadão, não. É pecado. É pecado. Então, vamos em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Como eu sabia que eu ia ler, eu já trouxe a minha cola. Mas você lê pra gente, tio Rogério? Lembrando que ela pegava no pé para vocês não lerem com o celular. É com a Bíblia. É com a Bíblia de papel. Aqui é só para ficar mais rápido. Pode ler, tio Rogério. 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 23. Enquanto o tio Rogério está ali, eu queria aproveitar esse momento e mandar um beijo para algumas crianças que mandaram mensagem para a gente no grupo do WhatsApp. Eu fiquei tão feliz de ver o retorno de vocês, que vocês estão assistindo ao culto, participando. Então, um beijo, Michele, um beijo, Maria Elisa, um beijo, Anne. Um beijo também para a Júlia, que mandou a mensagem dizendo que assistiu. Um beijo para a Ludmila. Um beijo para quem mais? Ai, Espírito Santo, me ajuda. Não tô lembrando aqui de todo mundo. Mas um beijo para você que está em casa também assistindo. Amamos vocês. Achou, tio Rogério? Eu achei. Então lê aí para nós, por favor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Persistir no erro, um mal tão grave quanto adorar ídolos. Nossa, então a desobediência é muito séria. Muito sério. Feitiçaria? Igual bruxa, assim? Desse Igual jeito. Harry Potter, assim? Muito parecido. Você sabia disso, criança? Eu não sabia. Agora eu aprendi. Pois é, então. Porque com o tempo, a gente acaba aprendendo a palavra.
E com a palavra a gente acaba descobrindo coisas que a gente não pode fazer mais. Justamente esse pecado de desobediência. E sabe o que eu acho interessante? Mais uma vez nos mostra que mesmo ele sendo Deus, ele era o quê? Obediente aos seus pais. Ou seja, na hora em que José e a Maria mandavam ele escovar o dente, ele ia. Na hora de dormir, ele ia. Na hora de ajudá-lo, ele ia também. E aqui nos mostra o seguinte: na cultura judaica, porque Jesus não era evangélico, ele era judeu. Na cultura judaica, o filho mais velho, e por isso chama-se primogênito, que é primeiro, ele tinha um papel na ausência do pai de cuidar da família. Quando a gente acaba lendo toda a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, todo o Evangelho, principalmente no Novo Testamento, nós aprendemos e organizamos historicamente os fatos. Nós percebemos que em algum momento a Bíblia para de falar de José, que é o pai terreno de Jesus. E José, então, em algum momento acredita-se que ele faleceu e quem deu continuidade a cuidar dos irmãos. Sim, criança, Jesus tinha irmãos. Ele não era filho único, ele era o primeiro. Na verdade, tio Rogério, fala o nome de 2 irmãos de Jesus para as crianças aprenderem hoje. Tiago, que faz parte do Evangelho, e acredita-se que Judas, também um irmão de Jesus. Não Iscariotes, tá, Não, crianças? tá, é o outro. O outro que escreveu o livro de Judas. É que na época era muito comum ter o nome de José, de Judas. É igual hoje, Marcos. Em homenagem ao avô, ao bisavô. Mas toda aquela criança que tem nome bíblico, Ah, glória a Deus, né? Aleluia. Toda. Então, aqui nós vemos que Jesus era obediente, mesmo ele sendo 100% Deus. E aí tem o último versículo que fala assim: e Jesus continuava crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, Jesus, ele veio na Terra na forma humana, 100% homem e 100% Deus, cumprindo todo o Pentateuco, toda a lei, todos os 10 mandamentos. Ele não veio para criar rebelião, para criar confusão, para criar contenda, mas ele veio trazer uma nova mensagem, boas novas, que significa Evangelho. Mas isso você vai aprender nas próximas aulas, junto com a tia Andressa, junto com a tia Larissa, junto com a Emily, com o tio Rogério, algumas participações especiais da Melissa, com a tia Cibele. Mas o que a gente quer que você faça é que você ore, que você busque a Deus, que você leia esse capítulo que nós deixamos para vocês estudarem hoje. E tendo dúvidas, manda no grupo do WhatsApp da igreja, nós vamos ter o maior prazer em responder para vocês. Ou até nos comentários do vídeo depois que o pastor publicar junto com a ajuda do Gabriel. Não é, tio Rogério? Isso mesmo, isso mesmo. A gente vai estar honrado em responder para vocês as perguntas, qualquer dúvida, e vamos estar sempre orando por vocês. Estamos com saudade. Muita saudade, né? Muita saudade. Vocês Eu vou fazem fazer uma falta. pergunta. Ela quer fazer pergunta. Como assim ele era 100% Deus, mesmo ele tendo nascendo na barriga da Maria? Você quer responder essa, tio Rogério? Eu quero. Então vamos lá. Porque Deus, ele criou a Jesus na fundação do mundo, mas ele precisava colocar a graça sobre uma pessoa, para ele poder viver como um ser humano e ter a graça 100% Deus, para não ter como alguém justificar que ele era Deus, para não cometer nenhum tipo de pecado. Porque Só um minuto, para não falar assim, mas Jesus é Deus, por isso que ele não peca. É justamente por isso mesmo. Porque aí ele foi criado e educado como um ser humano normal.
mas por dentro dele, a alma dele, o espírito dele, ele era Deus. E aí a gente tem que lembrar que lá em Gênesis tem um versículo que após o pecado de Adão e a queda de Eva, aonde Deus chama Adão. Onde está tu, Adão? E aí ele dá uma sentença para Adão, ele dá uma sentença para Eva e dá uma sentença para a serpente, mas ele faz uma promessa. Qual é a promessa? Que do ventre de uma mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça de Satanás. Não é? E quem é esse? Quem é, tio Rogério? É Jesus. Por isso que ele teve que nascer na forma humana. Mas ele já nasceu. Já nasceu. Já pisou na cabeça da serpente? Ele já pisou na cabeça da serpente. Em que ocasião que ele pisa na cabeça da serpente? Quando ele ressuscita. Exato. Mas aí ela quer ir para outra aula. Vai ficar para a próxima aula. Vamos ficar para a próxima aula. Tá bom? Spoiler. Sem spoiler dos próximos capítulos. Tem que esperar, vai ter que esperar. Vamos orar então com as crianças? E agora a gente convida você a orar junto conosco. Eu quero que você feche o seu olhinho, lembrando que a Bíblia não fala que tem que fechar o olho, mas nós gostamos que vocês fechem para vocês se manterem concentrados e não se desviarem o olhar. Então, fecha o olho. Fecha o olho, Melissa, Rogério. Pai, nós oramos e agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de levar a palavra de Deus a cada uma dessas crianças e adultos que estão assistindo a esse vídeo. Usa-nos como ferramenta, Senhor. Usa-nos como um instrumento de salvação, de cura e renovação espiritual. Amém? Amém. Então é isso. Por hoje é só. Tchau. 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 Tchau.